sou Adelso Rocha Lima, dirigente do Movimento Sem Terra. Me incorporei nesse movimento em 1993, a partir das escolas, dos assentamentos, quando fui convidado a ser professor no processo de criação numa dessas escolas. Isso em 93, no município de Pedro Canário. A partir da escola, me inteirei no movimento e atuei nesse período, tanto na escola, quanto no trabalho da assistência técnica, mas em várias outras ações que o Movimento Sem Terra veio desenvolvendo nesse período. Hoje, sou assentado no assentamento Valdir Barbosa, no município de Conceição da Barra. Adelso, você que tem participado ativamente dessa ocupação na Secretaria de Educação, esses mais de 20 dias que vocês ficaram ali acampados, e que culminou ontem, né, com uma outra ocupação que gerou uma grande repercussão, que foi a ocupação do Palácio Anchieta, né, uma ocupação que durou em torno de 10 horas. Né? Vocês devem ter acompanhado que houve, assim, na esteira da repercussão desse grande ato, né, que mexeu aí com as lideranças políticas, com a imprensa, houve uma tentativa, e principalmente no jornal A Gazeta isso fica claro, de criminalizar a ocupação. Como você está vendo essa questão da tentativa de criminalizar a ocupação? A mídia, normalmente, desde a criação do Movimento Sem Terra, buscou criminalizar esse movimento. Até o nome do Movimento Sem Terra também tem essa relevância com a mídia. Quem primeiro nos chamou de Sem Terra foi a mídia. E isso pegou e somos esse movimento até hoje. Então, de nos considerar como os sem, os despossuídos. Mas hoje, nós não somos esses despossuídos, mas somos uma organização desse movimento. A criminalização da população, dos movimentos sociais, dos camponeses, tem sido feito parte do nosso cotidiano. Os movimentos sociais têm sido criminalizados por estar numa condição desfavorável. Vivemos passamos um período por ser criminalizado pelo Estado ao não ter políticas públicas que possibilitasse conviver com a seca ou nos recuperar dos prejuízos da seca. Também já fomos criminalizados pelo próprio Estado pelo fechamento das escolas. E agora a mídia e o próprio governo buscam nos criminalizar ao fazer ação, ao reagir a essa estratégia do Estado de não atender a nossa pauta. Então, a ocupação parte da história do Movimento Sem Terra. Na sua criação, a ocupação da terra, a ocupação de prédios públicos, a ocupação de rodovia é parte da nossa história. Então, ocupar é parte. Agora, de qualquer maneira, você falou que vocês sempre conviveram com essa tentativa da mídia de criminalizar, mas a gente tem uma situação especial. Na sexta-feira, a gente teve uma grande ação da Polícia Federal de repercussão internacional até, que foi a condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio da Silva à PF para prestar esclarecimentos e tal. E a mídia, especificamente a Gazeta, falando especialmente da Gazeta, ela também fez essa associação. Ela quis dizer, e a gente também está às vésperas de um grande protesto dia 13, que deve ser um protesto que está se dizendo que vai ser contra o governo federal, contra a Dilma e contra o PT, e aí havia aí todos esses episódios e a tentativa também de ligá-los a esses acontecimentos, ou seja, dizendo que vocês ocuparam o Palácio Anchieta já motivados pelo que vinha acontecendo, até instigados por essas lideranças como o ex-presidente Lula, alguns representantes também do MST Nacional, enfim. Como você viu isso? Tem essa ligação, não tem? Como é que é? Não existe essa relação, essa ligação com esses fatos. Quem mais motivou ou quem criou as condições para a ocupação do palácio foi o próprio governador.
porque não precisaríamos ficar acampado 3 semanas na SEDU e, por último, ter que ocupar o palácio para garantir uma audiência. A audiência poderia ser viabilizada por outros meios. E o Movimento Sem Terra, desde a sua criação, ele é autônomo na sua tomada de decisão. Mesmo que nós nos relacionamos com várias entidades e organizações, mas as ações do Movimento Sem Terra são ações autônomas, mesmo que nós fazemos isso coletivamente. Então, não fomos convocados por partido político, por movimento sindical, nós nos somamos a outras lutas, mas a decisão de fazer ocupação partiu do Movimento Sem Terra, junto com as organizações que participaram das nossas atividades, da ocupação da SEDU, nessas 3 últimas semanas. Nós não temos essa prática de que outros terão que nos convocar. Nós, em vários momentos, nos somamos a outras lutas, mas somos autônomos nas tomadas de decisão. Então, ocupamos o palácio. Por que ocupamos? Ocupamos para garantir uma audiência com o governador, que desde novembro nós pautamos, nós demandamos audiência, e nenhum dos interlocutores do governo viabilizou essa audiência. Então, percebemos que nós teremos que ser nossos próprios interlocutores. E a ação nossa para permitir, garantir essa audiência. Quer dizer que se o governo tivesse sinalizado, desde o tempo que vocês estão, as 3 semanas que vocês estão lá no estacionamento da SEDU, se já tivesse sinalizado, aberto essa negociação, essa mesa de diálogo, vocês certamente nem teriam precisado partir para ocupação. Isso mesmo. Se a gente tivesse sido atendido na nossa pauta, para além de ser reunido com o secretário, que uma coisa é a gente ter reunido com o secretário, a outra situação é avançar na pauta. Nós estamos intensamente em luta e persistindo para avançar na pauta da negociação. Você pode falar alguns pontos mais importantes da pauta, por favor? Nessas 3 semanas, nós ocupamos a SEDU, que uma das pautas é a educação. A educação que nós já vemos desenvolvendo nas áreas de assentamento há mais de 20 anos. E que nesse 2016, o secretário de Educação, ao contratar os professores a partir da designação temporária, ele não mais reconhecia a pedagogia da alternância. Então, contrataria os professores que não permitia a gente trabalhar e utilizar dos instrumentos pedagógicos para aplicar a pedagogia da alternância. Então, isso inviabiliza o funcionamento das escolas. Essa é uma das pautas que nós vemos discutindo, buscando discutir com o governo e também com a sociedade. A outra pauta que nós viemos demandando e buscamos, nós estamos intensamente buscando dialogar e fazer avançar com o governo do Estado, políticas de convivência com a seca, mas também que o Estado aplique política para a gente recuperar os prejuízos que os camponeses tiveram nos mais de 6 meses de estiagem que esteve o Espírito Santo. Então, os camponeses não podem pagar a conta de um problema que não foi os camponeses que criaram. Então, o Estado precisa arcar com parte desses prejuízos. Uma outra pauta nossa é que nós temos em torno de 700 famílias acampadas no Espírito Santo. Parte dessas estão mais de 7 anos e continua sendo acampada. E não existe, não tem demonstração nenhuma, nem por nenhuma esfera do governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, de assentamento dessa família. Enquanto isso, avança a expansão de eucalipto e cana no Espírito Santo. Essas pessoas estão exatamente aonde?
Então nós temos família acampada em Montanha, em Barra de São Francisco, em Ecoporanga, em Linhares, em vários outros municípios no Espírito Santo. Nós estamos em todas as regiões do Espírito Santo com famílias acampadas. Então, as famílias estão acampadas para buscar mostrar que existe gente sem terra e que tem terra com possibilidade de fazer reforma agrária. Mas, além de não ter política favorável ao avanço da reforma agrária, ao avanço do desenvolvimento econômico e ambiental dos assentamentos, mas também dos demais camponeses, mas existe uma grande investida do governo do estado para a expansão da monocultura do eucalipto. Então, isso demonstra a não atendimento à nossa pauta, a não atendimento da pauta dos camponeses de modo geral. Enquanto isso também, nós tivemos a situação do crime da Samargo contra o Rio Doce e toda a população por onde o Rio Doce percorreu toda a lama que partiu lá de Mariana. E nenhuma ação a benefício desses trabalhadores, seja ele camponeses, pescadores, ribeirinhos, até mesmo a população urbana que estão nessa região onde foi afetada, não tem nenhuma ação do governo do estado que contribua para a população. Então o governo precisa demonstrar ações nessa perspectiva. Então tem todo um problema vivido pelo conjunto da sociedade capixaba, enquanto isso não tem demonstrado nenhuma ação favorável que ajude, que permita a população a superar esses problemas. Adelso, como que é a participação da classe política nessa questão? Vocês têm apoio de alguém, interlocução, no modo geral? Teve uma nota pública do Ricardo Ferraz repudiando a ocupação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se vocês têm interlocutor ou não. Nós buscamos, desde novembro, construir essa agenda com o governo do estado. Nós já buscamos por todos os meios de viabilizar essa audiência. Nós buscamos através dos deputados estadual, deputado federal, pelos secretários, os mais diversos secretários do governo. Buscamos também com o vice-governador, mas mesmo que nessa tentativa alguns se empenharam, mas nenhum conseguiu viabilizar ou avançar nessa perspectiva. Então é como se fosse um governo blindado para os trabalhadores. Então nós precisamos ultrapassar essa blindagem. Nós precisamos encontrar um meio para dialogar e fazer avançar a nossa pauta. Então percebe-se que nós vamos continuar contando com os mais diversos aliados, com os parceiros, mas nós precisamos ser também protagonista dessa luta, então, para poder viabilizar as nossas conquistas. Então nós manteremos na busca de interlocutores, mas não podemos contentar apenas com isso. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ir à luta e buscar ser nós mesmos os nossos interlocutores. Vocês deixaram o Palácio ontem com a promessa de que haveria já uma agenda então marcada com o governador no próximo dia 28. Qual a expectativa que vocês têm com esse encontro, assim, até pelo retrospecto que você acabou de apresentar? Esse governo não tem se mostrado, e não é por causa deste mandato que é recente, mas também se olhar para trás, os dois mandatos anteriores deste governo, esse governo não tem sido um governo aberto ao diálogo com os movimentos sociais, nunca foi. Então qual a expectativa que vocês têm para esse encontro do dia 28? Você acha que essa pauta avança? Como é que é? Você acha que o encontro vai acontecer? Também tem isso. Nesses 30 anos de Movimento Sem Terra, nós nunca tivemos condições favoráveis a nós, a não ser a nossa persistência na luta. Então,
todas as nossas conquistas foi garantida a partir da luta. E algumas delas foram lutas longas pelas famílias. Ao permanecer acampada, em marcha, em ocupação, por 5, por 6, 8 anos, isso já demonstra que não há abertura. Nós precisamos abrir caminhos. Nós estamos buscando esse diálogo, como sempre buscamos, com todos os governos, nós buscamos o diálogo, até porque com quem nós precisamos dialogar é quem tem a tarefa de criar políticas públicas para o desenvolvimento da reforma agrária, para o desenvolvimento da educação, para o desenvolvimento das mais variadas pautas que tem a ver com a questão agrária. Então, nós estamos ainda dando esse voto de confiança, nós estamos apostando, nós estamos acreditando que o governo vai cumprir a promessa de não apenas atender na audiência, mas que permita, a partir da audiência, avançar na pauta colocada, que muitas vezes nós chamamos de pauta amarela, assim como é o Palácio, mas é uma pauta amarela porque há muito tempo que foi posta, mas não foi atendida. Então, nós acreditamos, mas nós acreditamos também a partir da luta. Então, os camponeses, de modo geral, e as famílias sem terra, estarão vindo no dia 28 para essa audiência, que está marcada para as 2 horas da tarde, nesse dia. Então, teremos uma equipe nossa, que vai estar sentando na mesa com o governo do Estado, mas também teremos um grupo de famílias assentadas e acampadas e demais famílias camponesas que vão estar fora da mesa de negociação, mas vai estar em frente ao local da reunião, aguardando o resultado da audiência, o que permita a gente avançar nessas mais variadas pautas. Então, nós estamos com essa expectativa, a expectativa a partir da luta. E a ocupação na CEDU, ela permanece até quando? Quais são os próximos passos do movimento? Uma das questões que os próprios interlocutores do governo do Estado coloca, que a audiência do governador será no dia 28, que para nós vai demorar muito, mas que para o governo do Estado é o tempo que ele tem para caminhar com outras pautas, inclusive da educação. Então, na próxima sexta-feira, nós temos uma agenda com o secretário de Educação, a partir das 4 horas da tarde, nós temos essa audiência que a gente espera, e nós vamos estar esperando mesmo na CEDU, então não vai esperar no espaço dessa secretaria essa audiência. Então nós permanecemos, mas também estamos convocando outros para estar conosco nessa sexta-feira para perceber o que o Estado, o que o governo tem enquanto perspectiva do avanço nessa pauta da educação e garanta a continuidade da pedagogia da alternância nas escolas dos assentamentos.